E aí, pessoal, vamos lá começar a aula de hoje. Então, eu sou o professor Robson e a gente vai trabalhar educação física, né? Para variar. Vamos lá. Então, dando a retomada da última aula que a gente fez sobre ginástica de academia, a gente vai ter que pensar um pouquinho sobre os tipos de conceitos, ou o que é um conceito que a gente vai utilizar hoje, para a gente conseguir dar prosseguimento ao nosso conteúdo e ativação das habilidades que a gente está pensando nesse bimestre. Tá ok? Então, conceito, quando eu falar conceito, tudo que eu perguntar é definir o que é cada coisa. Então, por exemplo, conceito de exercício físico é o movimento realizado de treinamento. Todo movimento que eu faço controlado. O que é um exercício controlado, professor? Exercício controlado é quando eu tenho total controle do exercício, claro, movimentação do exercício corretamente, tempo que eu vou fazer esse exercício, quantas vezes eu vou fazer esse exercício, se eu tenho séries, eu fico descansando algum tempo, eu saio daqui, posso tomar água, volto, é um controle. Então eu tenho totalmente o controle do exercício e do movimento que eu vou utilizar. Então, exercício físico é esse. Tá ok, galera? Vamos dar segmento então. Então, para dar um exemplo aí de exercício físico, eu peguei a flexão de braços. Então, flexão de braços, aí tá o desenho na tela, você vai ver o videozinho bonitinho para agora, tá? Então, ó, flexão de braços, tá aqui. Vou dar o play aqui para ele ver. Então, flexão de braços, posição do corpo retinha, aqui, ó, como vocês estão vendo. Braços na altura do ombro, afastamento na altura do ombro. E cabeça para baixo ligeiramente à frente, execução do movimento vem até o chão, não encosta no chão e estende o cotovelo até o final. Beleza? Então isso é um exercício físico para peitoral aqui que a gente está utilizando e vendo aqui no videozinho. Beleza? Então isso aí quando a gente falar de exercício físico, isso aqui já é um exemplo, ok? Vamos para frente. E aí eu vou te perguntar, legal, professor, o que é método? O que é modelo de treinamento, professor? O que é metodologia de treinamento, professor? Fácil. É uma sequência de exercícios que a gente já tem para a utilização de um objetivo em si. Por exemplo, um método de alternado por segmento, como se fosse uma flexão de braços e um agachamento. Isso é um método alternado por segmento. Faço um método, uma parte superior e uma parte inferior. Então é um modelo que eu sigo de acordo com cada objetivo de pessoa. O professor vai definir esse método para vocês. E aí eu uso de acordo com como ele vai fazendo. Outro método que um exemplo aqui é o circuito, tá? Circuito é um outro método que eu vou falar ali na frente já, mas eu coloquei aqui um exemplo. E aí você vai perguntar para mim, o que é repetições, professor? Repetições nada mais é que o número de vezes que você vai fazer o exercício. Então, se eu vou fazer um exercício, por exemplo, flexão de braço, 10 vezes. Então, eu vou executar 10 vezes, isso é o número de repetições. Eu executei o exercício 10 vezes, tá ok? Então, está aí o exemplo, ó, 10 repetições com o peso do corpo. Então, eu fiz a flexão de braço 10 vezes, repetiu, acabou, terminou, 10 repetições. E série, professor? Série é quantas vezes você vai repetir esse 10 vezes. Então, por exemplo, uma série de 10 repetições de flexão de braço. Então, eu vou executar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz uma série de 10 repetições. Ok? Entendido? Tem que ficar bem claro isso aí, pessoal. Então, um exemplo seriam 3 séries de 10 repetições. Então, fiz 10 flexões de braço, tenho uma pausa. Então, fiz 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos de pausa, faço mais uma série de 10, mais um intervalo, mais uma série de 10. Então, eu completei minhas 3 séries de 10 repetições com uma pausa de 30 segundos. Pausa. O que é? É o tempo que você vai ficar parado, de intervalo, de descanso. Você não vai fazer nada, você vai ficar sentado, vai ficar em pé, você vai ficar conversando, o que você vai fazer. Esse é o tempo de pausa, tá ok? Então, no exemplo aqui, ó, vou pegar o exemplo da flexão de braço de novo. Aqui, flexão de braço. Então, vamos lá. Ele fez ali, ó, por exemplo, 1, 2, mais uma, tá bom? Só pra gente dar um exemplo. 3 séries, beleza? Aí ele vai dar uma pausa. Quanto tempo? O professor falou 10 segundos. Então, 7, 8, 9, 10. Beleza, acabou o intervalo, fez de novo. Então ele vai fazer mais uma, 2, e a última repetição, 3. Então até agora, vai dar um descanso agora. Fez 2 séries de 3 repetições. Mais 10 segundinhos, terminou. E a última série de 3, terminado. Aí ele terminou o exercício inteiro. 3 séries de 3
repetições com 10 segundos de intervalo. Entendido, pessoal? Tem que ficar bem clarinho isso aí, para depois na frente não dar problema nenhum. Então, voltando aqui para onde a gente tinha parado. Aí, beleza. Então, aqui eu coloquei como se fosse um exemplo 30 segundos de pausa, mas não tem problema. Pausa, depois o professor vai explicar certinho como vai ser na execução de cada exercício e cada objetivo. E aí, os modelos de treinamento que a gente vai ter que falar hoje. Então, são alternado por segmento, tradicional, bisset e o circuito. Eu vou falar esses 4 hoje, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Iniciando, então, alternado por segmento, um exercício para cada membro superior e um exercício para membro inferior. Então, eu vou fazer o quê? Vou dar um exemplo aqui com o desenho, vai ficar mais fácil. O agachamento e flexão de braço. Então, ele iniciou aqui com o agachamento. Por exemplo, ele fez 5 repetições de agachamento. Terminou, fez essas 3 séries de 10 que ele tinha que fazer aqui. Aí ele vem para flexão de braço. Opa, tirei, desculpa, voltando aqui. Então, ele volta para flexão de braço. E aí, ele terminou essas 3 séries, ele vai para outro exercício. Ele poderia voltar aqui para o agachamento de novo, que daí é um alternado por segmento. Parte inferior, parte superior. Beleza? Entendido? Próximo método de exercício é o bisset, que nada mais é que 2 exercícios seguidos do mesmo grupo muscular. Então, um exemplo que eu vou dar aqui é o agachamento e o avanço. Então, aqui pelo vídeo, o agachamento, ele vai fazer a série inteira de agachamento. Uma série, por exemplo, ele fez 10. Aí ele terminou as 10 séries aqui no agachamento, ele vai fazer um outro exercício na sequência, sem intervalo, do mesmo grupo muscular. Então, aqui, por exemplo, desculpe. Ele vai fazer o avanço. Então, ele fez o agachamento aqui, que é inferior, quadríceps e glúteo. E aqui também, quadríceps e glúteo. Tá ok? Esse é o bisset. O modelo circuito que eu tinha setado ali atrás, são vários exercícios seguidos de vários grupos musculares. Pode ser alternado, pode ser tudo igual, não tem problema. Pode ser qualquer tipo. Eu vou citar aqui 3. Coloquei os desenhos aqui para vocês terem uma ideia. Agachamento, flexão e o avanço. Então, vamos lá. Ele faz uma série aqui no agachamento. Terminado o agachamento, ele vai sair daqui e vai fazer a flexão de braços. Opa, flexão de braços. Então, ele faz a flexão de braços. Terminou a flexão de braços, daí ele vem aqui para o avanço. Então, ele fez agachamento, uma série de 10, por exemplo. Sem intervalo, vem e faz a flexão de braços. Terminou as 10, vem para o avanço, faz o avanço. E o tradicional, realiza uma série de um exercício e daí faz uma pausa. Bem simples esse aqui. Eu vou pegar a flexão de braços de novo aqui. Então, ele fez uma série aqui, de 3 de novo, só para dar o exemplo para terminar. E ele faz a pausa aqui de 30 segundos, como eu dei o exemplo lá atrás. Tá ok? Beleza, então, galera. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, manda aí embaixo para mim, por favor. E até a próxima aula. Abraço!